Flipbook ou folheoscópio é um brinquedo ótico que facilita o aprendizado para a produção de cinema de animação, pois requer pouco material e nenhum processo fotográfico. Também é chamado de cinema de bolso e foi criado há mais de 100 anos. Podemos fazer experimentos com figuras simples, como linhas, bolas e personagens simplificados. Para tanto, precisamos de um bloco de papel, lápis ou caneta. Ao fliparmos, ou seja, ao passar as folhas em grande velocidade, de acordo com nossa capacidade de disparar folha a folha entre os nossos dedos, damos origem a um campo fílmico, ou seja, a parte visível do bloco aos nossos olhos. Quando colocamos desenhos sequenciados, podemos perceber em frações de segundos, desenhos em grande velocidade. Suas variações dão uma impressão visual de movimento ilusório. A simulação do movimento em uma sequência de desenhos promove um fenômeno visual lúdico. Para que isso funcione, é necessário criar um personagem, que tanto pode ser um ser vivo quanto um gráfico, como linhas, setas, pontos, retângulos e esferas. Seja qual for a forma desenhada, é necessário ter a noção de que cada elemento gráfico deverá ser reproduzido por toda a extensão da ação. O desenhista animador pode inventar aparições e saídas criativas no campo fílmico. O que chamamos de campo fílmico seria a parte visível do bloco aos olhos do observador. Como o bloquinho já está montado, vamos utilizá-lo de maneira invertida, ou seja, vamos desenhar de trás para frente do bloco. Assim, nossos primeiros desenhos serão os últimos. Essa inversão proporciona a criação de desenhos feitos à sombra dos primeiros. Desenho a desenho são criados, tendo como referência suas características e posição, transpassadas entre as folhas levemente transparentes. Primeiro, vamos fazer experimentos com linhas e setas. Depois, faremos com esferas quadriculadas. A esfera quadriculada é um elemento muito utilizado na ciência para estudarmos os deslocamentos dos corpos e objetos no espaço. Os quadrantes da esfera facilitam nossa compreensão das ações que são criadas quadro a quadro. A escala, a proporção, a posição e a rotação são elementos narrativos muito importantes na elaboração da cena fílmica, assim como os contrastes das formas e suas simplicidades. Ao invés de criarmos a esfera completa, nós desenhamos um simples círculo que aumenta de tamanho e se desloca no espaço fílmico de um lado para o outro, com variações de escala, proporção, posição e rotação. Para dar a impressão de movimento de rotação, começamos com um traço dentro do círculo, mudando-o de lugar como se fosse um longo ponteiro de relógio correspondente ao diâmetro da circunferência. A colocação do traço em posições diferentes indica a velocidade e o sentido do giro da esfera quadriculada. A ação e reação sobre objetos variam de acordo com suas características físicas. É bom ressaltar que nossa capacidade de identificar variações físicas é limitada se comparada a dispositivos científicos de análise. Então, nossa mente faz uma interpretação simplificada dos fenômenos visíveis do mundo das coisas. Por exemplo, objetos emborrachados reagem ao impacto se deformando e quicando, enquanto um objeto de metal ou vidro reage ao impacto sem deformação visível aos nossos olhos. É muito importante saber que quanto mais desenhos fizermos para desenvolver uma ação de um objeto ou personagem, mais lento o mesmo transcorrerá. Ao passo que quanto menos desenhos fizermos, mais rápido um objeto ou personagem agirá. Quando estudamos a animação mais a fundo, fazemos exercícios com pêndulos, pois existe uma variação de aceleração e desaceleração de movimento. Outro elemento importante relacionado às forças sobre a matéria seria o efeito de onda ou chicote, que pode ser visto quando esse lagarto caminha.
É importante ressaltar que quanto mais simples forem as formas, melhor será a apreciação do objeto ou personagem. Isso pode ser visto nessa animação de uma plantinha e suas folhas. Um elemento lúdico muito importante na animação de personagens é atribuir a eles características humanas comuns, como sentimentos, através de expressões faciais e gestos. Podemos colocar orelhas, olhos, boca, braços e pernas. Também podemos colocá-lo no skate. Para que não fique longa a ação, podemos desorientá-lo, desprendendo a cabeça, aumentando o tamanho das partes do corpo e, por fim, fazendo perder o contato com o skate. Para fazer animações complexas, é bom fazer cada elemento individualmente, passo a passo, e depois usar a criatividade, mesclando outros elementos gráficos e proporcionando a junção de múltiplos desenhos em um único bloco. Quanto mais elementos gráficos são animados, mais complexo fica o flipbook. Então, se você for criar algo mais complexo, pensem que se pegarmos um bloco com 100 folhas e desenvolvermos uma animação pelas mesmas 100 folhas, se um personagem tem uma cabeça com olhos, nariz e boca, cada elemento terá que ser reproduzido pelas 100 páginas. Para cada elemento ou personagem, é preciso fazer um estudo individual em uma folha separada. Seja olhar para um lado ou para o outro, seja falar coisas, seja demonstrar sentimentos. Depois que vocês forem aperfeiçoando suas animações, tentem criar personagens e objetos em situações mais complexas. Mas saibam que a perfeição das formas e movimentos se dá pelo estudo em separado de cada ação. Toda animação bem elaborada requer estudos, não importa a complexidade, mas sim a ilusão que conseguimos passar pela sucessão de desenhos em fragmentos de segundos. Hoje, com as facilidades das câmeras digitais e câmeras de celulares, podemos filmar quase tudo o que vemos e assistirmos quadro a quadro, quase instantaneamente. Para que a apreciação do movimento seja mais eficaz, precisamos manter a câmera fixa para que o enquadramento seja uma janela para ver o que interessa. De trajetos e saltos de bolas de borracha, metal ou vidro ao bater das asas de um pássaro.